Pessoal, vou mostrar para vocês como criar uma apresentação usando duas ferramentas. Aqui no Gama App, vocês vão ter aqui a opção de criar uma nova apresentação. Preste atenção que cada detalhe importa. Aqui eu não estou ensinando sobre a ferramenta, eu estou ensinando sobre o método. O método consiste em utilizar as duas ferramentas para extrair o melhor de cada uma. Então, aqui no Gama, nessa parte de criar a apresentação, a gente tem algumas opções. As principais são essa de gerar a partir de um prompt, ou seja, você vai colocar uma frase de mais ou menos o que você quer. Nesse exemplo, eu vou utilizar como se fosse uma aula de português sobre substantivos. Então, eu clicaria em gerar e colocava, eu quero a apresentação de uma aula de português sobre substantivos. Ele me daria alguma coisa do jeito dele. Só que eu vou utilizar essa parte de colar texto, porque eu vou criar um roteiro. Eu preciso de um roteiro. E onde eu posso criar esse roteiro? Posso criar da minha cabeça, escrever, e posso criar com o ChatGPT. Vamos chegar aqui no nosso agente de inteligência artificial de planejamento de aula e eu vou pedir o seguinte para ele. Crie o plano de aula para explicar substantivos para alunos do sexto ano. Assim, ele vai criar aqui o plano de aula de acordo com a BNCC, tudo certinho. Dividiu aqui o plano de aula em duas aulas. Geralmente português tem 2 aulas por dia, né? Trouxe aqui referências. Então, a partir disso, eu quero agora que ele traga uma apresentação para mim. Então, eu vou pedir para ele criar um roteiro de apresentação. Eu pedi para ele colocar ali uma apresentação para essa aula para utilizar no Gama. Então, ele vai criar o roteiro de apresentação com até 7 slides. Eu estou colocando palavras bem simples para mostrar para vocês que não precisa ser sofisticado. A inteligência artificial já está treinada e ela vai trazer exatamente o que a gente quer. Aqui, ó, na apresentação ele já colocou o que são substantivos, quantas palavras a gente usa, conceito de substantivo, tipos de substantivo, flexões em gênero, número e grau e uma parte de prática e uma parte de desafio. Vamos ver agora como isso tudo vai ficar. Eu vou copiar e vou colar lá no meu Gama. Vamos ver como isso vai ficar na nossa apresentação final. Vou clicar aqui em colar texto, vou colar, vou selecionar aqui a apresentação. Em apresentação eu gosto de colocar aqui para deixar tradicional, porque ele sempre vai ficar com o mesmo formato de PowerPoint. E aqui ele já gera para mim a nossa base para os nossos slides. Eu vou ver aqui, conteúdo do texto, ele pode gerar, condensar ou preservar aquilo que o ChatGPT já deu. Eu vou deixar para ele gerar, porque ele pode brincar um pouquinho. E a quantidade de texto, eu vou colocar média. Pode ser resumido, médio ou detalhado para professor que gosta de mais texto, para professor que gosta de falar mais, de às vezes usar a lousa e ter ali o slide como suporte. É interessante, é o resumido. Mas eu vou colocar aqui no médio. Escrever para estudantes do ensino fundamental, eu vou colocar que é sexto ano. Porque aí ele entende que são crianças, né? Tom educado, divertido, acessível, legal. O tom que esse slide vai ter. E aqui as imagens. Eu vou colocar para gerar todas as imagens de inteligência artificial. Mas para disciplinas como artes, por exemplo, é interessante vocês colocarem automático ou imagens da web, porque eles vão pesquisar imagens reais mesmo. Eles vão pesquisar um quadro da Mona Lisa e vão colocar ali. Todas essas imagens, elas podem ser editadas, você pode alterar. Na verdade, o slide todo, quando ele estiver pronto, você pode editar. Você pode exportar para PowerPoint, você pode exportar para o Canva para editar por lá. Então, você fica bem flexível para tanto editar por aqui pelo Gama, que você também pode editar, quanto exportar para outras plataformas. Então, vou deixar imagens de IA, porque aqui a gente vai falar de substantivo. E vou gerar aqui em continuar. Vamos escolher um template, né? Um estilo, cada um desses é um estilo diferente. E eu vou colocar o que é que o professor de português gosta. Vou colocar uma coisa mais simples. Ou uma parte colorida, como é para ensino infantil, né?
Vamos ver uma coisinha mais colorida. Vou colocar vermelho. Meus livros de português eram vermelhos. E vou gerar. Aqui é só um exemplo de como é o tema, mas ele vai adaptar. E olha aí a mágica acontecendo. Olha lá, substantivos mudam, gênero, número. Tá muito dinâmico, tá muito prático. Nossa, e acabou. 7 slides. Cria uma frase e ganhe pontos. Quem consegue? A última slide. Legal, hein? Vamos ver como ficou. Ficou tudo vermelhinho. Nossa, ficou muito legal. O que são substantivos? Aqui ele coloca por quem foi, mas você pode excluir isso aqui. E pode tirar aqui a última edição. Hoje vamos descobrir o que são substantivos, por que usamos tanto e como identificar os diferentes tipos. Você sabe que todos têm em comum? Aqui é um slide para deixar de fundo e o professor vai explicando, né? O que é um substantivo. Tudo que tem nome é substantivo, simples assim. E o professor pode dar muito mais exemplos. E aqui eu posso editar pessoa com Ana, Maria, João, animal, gato, cachorro, papagaio, lugar, escola. Aí lugar posso colocar país, você vê que é editável? Aí eu coloco Brasil, né? Objeto, mochila, caneta. E assim você vai construindo o seu slide. Tipos mais comuns de substantivo. Imagina você ter um material didático desse para apresentar na sua escola. Substantivos mudam, gênero, número, grau. E essas imagens aqui, que às vezes a maioria está em inglês, você pode trocar, sabe? Você pode gerar outras imagens, você pode vir aqui em editar a imagem, mudar. Ó, o prompt está em inglês, talvez se colocar esse prompt em português ele mude. E vocês vão testando. E no fim, ó, vamos praticar? Frase: Maria pegou a sua mochila e foi à escola. Quantos substantivos? Aí a pessoa vai identificar. Ele já criou uma atividadezinha aqui dentro desse prompt. E um desafio final: imagina você ter esse nível de apresentação e de material bonito, simples, com uma didática que foi construída no ChatGPT. Então, imagina o que isso pode mudar na sua vida. Isso aqui eu fiz explicando a vocês no passo a passo em 10 minutos. Imagina a velocidade que você vai construir sua aula. É isso que eu quero, é essa mudança que eu quero na sua vida.